Durante muito tempo, a Amazônia foi descrita como um território selvagem demais para abrigar qualquer forma de urbanização antiga. A imagem predominante era a de uma floresta impenetrável, habitada apenas por pequenos grupos nômades que vagavam sem deixar estruturas permanentes. Essa visão se repetiu por décadas, reforçada em livros, pesquisas e até mesmo no senso comum. A ideia parecia tão sólida que ninguém considerava a possibilidade de existir algo completamente diferente, enterrado sob solo úmido e coberto pela mata. Só que, enquanto o mundo acreditava nessa narrativa, um segredo enorme permanecia escondido, silencioso, esperando o momento certo para ser revelado. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários de qual região nos acompanha para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Raiz Primitiva. E obrigado você que já faz parte da comunidade. Gratidão. No leste do Equador, o Vale do Upano sempre chamou a atenção de quem vivia por perto. Havia colinas altas demais para serem naturais, elevações que pareciam organizadas em padrões geométricos, superfícies niveladas de forma inexplicável. Moradores da região comentavam há gerações que aquele lugar guardava algo fora do comum, mas ninguém conseguia confirmar. A floresta era densa demais. Os caminhos fechavam rapidamente. Qualquer tentativa de mapeamento acabava frustrada pela própria natureza. Terreno não permitia escavações amplas e o tempo transformava qualquer estrutura abandonada em parte da paisagem. Assim, o mistério permaneceu intacto por séculos, escondido a céu aberto, mas invisível aos olhos humanos. A história começou a mudar quando os cientistas decidiram usar uma tecnologia que até então só era aplicada em estudos ambientais e levantamentos geográficos. O LIDAR, um sistema que dispara feixes de laser de aviões ou drones para medir o relevo abaixo das árvores, parecia a única solução para enxergar o que a vegetação escondia. Diferente de fotografias aéreas ou imagens de satélite, o LIDAR ignora as copas, revela o terreno nu, expondo qualquer irregularidade artificial. Quando os pesquisadores sobrevoaram o Vale do Upano e processaram os primeiros mapas digitais, o resultado foi tão inesperado que precisaram revisar os dados mais de uma vez para acreditar no que estavam vendo. Sob a floresta havia não apenas algumas estruturas isoladas, mas uma rede urbana inteira. Plataformas de terra alinhadas como fundações de casas, estradas retas conectando diferentes setores, praças enormes com proporções dignas de centros cerimoniais e sistemas de drenagem planejados com precisão. Não era obra do acaso nem formação natural. Era o vestígio de uma civilização que existiu por mais de 1000 anos e permaneceu completamente desconhecida. Até o século XX, a revelação mostrou que a narrativa da Amazônia Cada estava profundamente equivocada e que a região havia sido muito mais habitada e organizada do que qualquer pesquisa tradicional sugeria. O choque não veio apenas do tamanho do complexo urbano, mas da conclusão inevitável. Todo esse sistema funcionou durante séculos sem que ninguém além das populações locais tivesse percebido. Árvores cresceram sobre as plataformas, cipós envolveram as antigas estradas. Com o passar do tempo, a floresta absorveu cada construção até que nada mais fosse reconhecível a olho nu. O mundo simplesmente esqueceu que ali já tinha existido uma sociedade inteira. E o silêncio desse passado escondido permaneceu intacto até que a tecnologia certa apontasse para o lugar certo. Vale do Pano deixou de ser apenas um ponto no mapa e se tornou a porta de entrada para uma revisão histórica monumental. O que se acreditava ser uma floresta intocada revelava agora um sistema urbano planejado, construído por uma população numerosa que dominava agricultura, engenharia e organização territorial. E isso era apenas o começo. O que viria depois mostraria que essa descoberta não se limitava ao Equador, nem ao passado distante. A revelação do Vale do Upano não aconteceu em um único dia. Depois do impacto inicial das imagens aéreas, começou uma etapa muito mais complexa, transformar aquela visão digital em evidência concreta. Os primeiros mapas mostravam linhas retas,
plataformas, elevações simétricas, mas era necessário confirmar se tudo aquilo realmente correspondia a construções humanas. Nada substitui o trabalho, direto no solo. E foi aí que a investigação deixou de ser apenas tecnológica e passou a se tornar arqueológica. Escavações controladas começaram a ser planejadas não para procurar objetos isolados, mas para entender a lógica por trás daquela paisagem artificial, completamente escondida pela vegetação. O processo exigiu paciência extrema. A floresta tinha engolido cada estrutura ao longo de 15 séculos, transformando casas, estradas e praças em parte do ambiente natural. Raízes se entrelaçavam às antigas plataformas e o solo úmido compactou camadas de sedimento que precisavam ser removidas centímetro por centímetro. Mesmo assim, os resultados apareceram rapidamente. Fragmentos de cerâmica surgiram em pontos que coincidiam com as plataformas mapeadas pelo lidar, confirmando que aquelas elevações não eram montes naturais. A cerâmica revelava decoração, textura e técnicas de queima avançadas, indicando produção especializada e não improvisação diária. Em alguns locais, cinzas e restos orgânicos mostravam atividades domésticas contínuas, reforçando que as plataformas eram residenciais e não apenas estruturas cerimoniais. Conforme os arqueólogos ampliaram as escavações, padrões começaram a emergir. As plataformas não estavam espalhadas de forma aleatória, sim organizadas em conjuntos que lembravam bairros. Cada agrupamento possuía uma praça central com dimensões impressionantes, sugerindo funções sociais e rituais. Algumas ultrapassavam 100 metros de comprimento, tamanho considerável para qualquer sociedade pré-colombiana da região. As ruas eram retas, largas, conectavam diferentes setores da cidade com precisão geométrica. O mais surpreendente era o fato de essas vias permanecerem alinhadas por quilômetros, algo extremamente difícil de construir em terreno irregular, sem ferramentas modernas de medição. Essas características mostravam que o planejamento urbano não foi resultado de crescimento espontâneo, mas de uma organização política capaz de coordenar trabalho coletivo em larga escala. A sociedade do Vale do Upano não apenas existiu, ela foi construída com intenção. Canais de drenagem cercavam as áreas habitadas, direcionando a água da chuva para evitar erosão e facilitar o cultivo. Terraços agrícolas formavam degraus suaves na paisagem, criando áreas férteis que resistiam às cheias sazonais. Esse manejo sofisticado do solo mostrava que os habitantes entendiam profundamente o ambiente tropical e não apenas sobreviviam nele. Eles molavam a floresta de forma sustentável, sem destruí-la. A análise do solo revelou algo ainda mais significativo. Amostras mostraram sinais de enriquecimento orgânico contínuo, indicando agricultura de longo prazo. Isso desmontava a antiga ideia de que a Amazônia só permitia agricultura itinerante, com solo pobre e incapaz de sustentar populações grandes. No Vale do Upano, a produção agrícola não era temporária e sim permanente. Isso significa que a população não se movia constantemente, como antes imaginava, mas permanecia em assentamentos fixos durante gerações. Apesar disso, não foram encontradas fortificações ou muralhas, o que sugere estabilidade social e baixo nível de conflitos externos por longos períodos. Outra descoberta chamou atenção. Algumas plataformas eram maiores e mais altas que as demais, o que pode indicar estruturas associadas à liderança, rituais ou armazenamento coletivo. Esse tipo de hierarquia arquitetônica também aparece em outras civilizações pré-colombianas, mas era considerado improvável na Amazônia até agora. Isso muda completamente o entendimento sobre a distribuição de poder na região antes do contato europeu. Mais do que pequenas aldeias dispersas, o Vale do Upano revela um sistema urbano interligado, capaz de manter infraestrutura, coordenação produtiva e práticas cerimoniais por cerca de 1000 anos. Enquanto isso, o lidar continuava revelando novos padrões. O que antes parecia uma única cidade mostrou-se parte de uma rede ainda maior. Estradas
Seguiam por quilômetros além do núcleo principal, indicando conexão entre diferentes centros urbanos. As plataformas ultrapassavam 6.001, superior ao de outras regiões amazônicas, estudadas até hoje. Em vez de uma exceção isolada, o Vale do Pano pode representar apenas a primeira peça de um quebra-cabeça continental. Se uma cidade desse porte permaneceu invisível por tanto tempo, é possível que outras estejam escondidas em áreas nunca mapeadas pela tecnologia. A comparação temporal tornou tudo ainda mais impressionante. Enquanto essas cidades prosperavam no meio da floresta equatorial, Roma dominava o Mediterrâneo e construía aquedutos monumentais. A ideia de que duas sociedades tão diferentes coexistiram em épocas semelhantes muda completamente a percepção sobre o desenvolvimento humano. No continente americano, não se tratava de populações pequenas vivendo em isolamento extremo, mas de uma civilização com organização capaz de rivalizar com outras do mesmo período, mesmo sem escrita preservada ou arquitetura em pedra. A ânsia de registros escritos não diminui sua complexidade, apenas torna sua história mais difícil de recuperar. A deterioração natural explica o desaparecimento silencioso dessas cidades. Quando foram abandonadas por volta de 600 Drus de Cristo, a floresta retomou o espaço com rapidez impressionante. Árvores de raízes profundas estabilizaram as plataformas, cipós cobriram as estradas. Em poucas gerações, tudo se tornou parte do ambiente natural novamente. Sem materiais como pedra ou metal resistente, as construções desapareceram da superfície. Isso mostra como a ausência de evidências não significa ausência de civilização, mas apenas ação implacável do tempo e da vegetação tropical. O avanço da pesquisa agora depende de uma combinação entre tecnologia de ponta e escavações controladas. Apenas uma fração mínima do Vale do Pano foi estudada presencialmente. Cada nova área investigada traz mais perguntas do que respostas. Ainda não sabemos o nome da sociedade, sua língua, seus mitos ou sua estrutura política. O que existe são rastros silenciosos de planejamento, agricultura, arquitetura e organização coletiva que sobreviveram, apesar da floresta e do esquecimento. E à medida que a investigação avança, cresce a percepção de que essa descoberta não é um ponto final, mas o início de uma revisão histórica muito maior. O Vale do Pano agora representa a primeira prova concreta de que a Amazônia abrigou centros urbanos extensos e sustentáveis por séculos. Esse capítulo da história humana ficou enterrado por 1.500 anos, invisível aos olhos e às narrativas acadêmicas. Com o lidar, o passado finalmente emergiu, mostrando que a floresta amazônica não era um vazio civilizacional, mas um território moldado por mãos humanas, com conhecimento profundo do ambiente. E o mais surpreendente é saber que esta descoberta ainda está longe de revelar tudo o que existe sob as árvores. O próximo capítulo mostra como essa revelação está reescrevendo não apenas o passado da Amazônia, mas toda a interpretação sobre civilizações pré-colombianas. Quando as primeiras análises do Vale do Pano começaram a circular entre pesquisadores, a reação não foi apenas surpresa, foi choque acadêmico. Durante décadas, a narrativa dominante afirmava que civilizações complexas só floresceram em regiões como os Andes e a Mesoamérica, onde havia pedra para construir, clima favorável para agricultura intensiva e recursos previsíveis. A Amazônia, por outro lado, sempre foi vista como um ambiente hostil demais para sustentar populações grandes e permanentes. A descoberta no Equador desmontou essa convicção de maneira tão direta que obrigou arqueólogos, historiadores, ecólogos a revisarem conclusões consideradas definitivas. Não se tratava de um pequeno ajuste, mas de uma mudança estrutural na forma de interpretar o passado do continente. À medida que os dados foram confirmados e publicados, o impacto se espalhou para além da arqueologia regional. A descoberta mostrou que a ausência de cidades visíveis não significava ausência de urbanização. Ela apenas revelava uma limitação metodológica. A floresta tinha engolido os vestígios antes que os pesquisadores soubessem onde procurar.
Essa percepção mudou completamente a abordagem científica. Em vez de partir do pressuposto de que a Amazônia não tinha civilizações complexas, a nova pergunta passou a ser: quantas podem estar escondidas? Essa mudança de perspectiva abriu um campo de estudo inteiramente novo e fez com que o lidar se tornasse uma ferramenta indispensável para pesquisas arqueológicas em ambientes tropicais. Outras regiões da Amazônia começaram a ser analisadas com a mesma tecnologia. Os primeiros resultados foram tão intrigantes quanto os do pano. No Brasil e na Bolívia, surgiram padrões geométricos, linhas retilíneas e estruturas circulares gigantes enterradas sob hectares de floresta. Esses geoglifos já haviam sido observados em áreas desmatadas, mas agora podiam ser estudados dentro de regiões intactas, revelando que não eram casos isolados. A ideia de uma Amazônia totalmente intocada, repetida durante séculos, começou a ruir diante das evidências acumuladas. Em vez de uma floresta virgem, começou a emergir o retrato de um território moldado, cultivado e planejado por sociedades que dominavam técnicas agrícolas e manejo ambiental em larga escala. O Vale do Pano ganhou destaque também por causa da magnitude temporal. A cidade existiu entre 500 a.C. e 601 d.C., atravessando séculos de estabilidade. Isso mostra que não foi um experimento efêmero, mas um sistema social consolidado que resistiu ao tempo, às mudanças climáticas e às pressões naturais por quase 1000 anos. Essa longevidade contrasta com outras civilizações que se expandiram rapidamente e colapsaram com a mesma velocidade. No pano, a permanência indica uma relação equilibrada com o ambiente. As plataformas elevadas protegiam as casas das inundações, os canais controlavam o escoamento de água e os terraços mantinham a fertilidade do solo. Tudo isso aponta para um conhecimento ecológico profundo, resultado de observação contínua e adaptação inteligente. Essa descoberta tem implicações diretas para a compreensão do que significa desenvolvimento sustentável. Enquanto sociedades modernas lutam para equilibrar expansão urbana e preservação ambiental, os habitantes do Vale do Pano parecem ter resolvido esse dilema séculos antes da industrialização. A floresta não foi derrubada para abrir espaço para cidades. Ela foi integrada à vida cotidiana. Em vez de impor um modelo externo ao ambiente, os habitantes mudaram sua infraestrutura, seguindo a lógica da natureza. Essa integração sofisticada desafia a ideia de que civilizações avançadas necessariamente provocam devastação ambiental. Pelo contrário, mostra que é possível manter densidade populacional elevada sem destruir o ecossistema ao redor. Outra questão que ganhou força após a descoberta foi o tamanho populacional. Estimativas conservadoras sugerem dezenas de milhares de habitantes, mas alguns pesquisadores acreditam que o número pode ter sido ainda maior se outras áreas conectadas ao pano forem identificadas no futuro. Esse número pode se multiplicar. Isso levanta a possibilidade de que a Amazônia tenha sustentado milhões de pessoas antes do contato europeu. Uma hipótese que até recentemente seria considerada impossível. Essa revisão se encaixa com registros históricos que mencionam grandes populações indígenas nos primeiros séculos após a chegada dos colonizadores, antes da devastação causada por epidemias e deslocamentos forçados. Mesmo assim, muitas perguntas permanecem abertas. A maior delas é porque essa civilização foi abandonada por volta de 600 a.C. Não há sinais claros de destruição repentina, incêndios em larga escala ou invasão externa. As hipóteses incluem mudanças climáticas que alteraram regimes de chuva, erupções vulcânicas próximas, doenças ou transformações culturais internas que levaram ao deslocamento gradual da população. Sem escrita preservada, essas respostas talvez nunca sejam totalmente conhecidas. O silêncio arqueológico não significa ausência de história, apenas limitações do que pode ser reconstruído. É possível que o abandono tenha sido lento, ordenado e distribuído ao longo de gerações, até que a floresta reassumiu cada espaço.
que torna essa descoberta ainda mais significativa é o impacto sobre estudos indígenas contemporâneos. Durante muito tempo, populações amazônicas foram retratadas como grupos isolados e primitivos, conceito usado para justificar políticas que ignoravam seu conhecimento profundo do território. Agora, a evidência arqueológica mostra que essas sociedades descendem de culturas complexas, capazes de engenharia sofisticada e planejamento urbano. Isso não apenas transforma o passado, mas também redefine o presente, reconhecendo que o conhecimento tradicional não é resquício de sobrevivência, mas herança de sistemas sociais antigos e altamente adaptados. À medida que novas pesquisas são financiadas, o Vale do Upano se torna um laboratório histórico vivo. Cada escavação revela fragmentos de cerâmica, restos de fogueiras, ferramentas, ossos e sedimentos que ajudam a reconstruir o cotidiano de uma civilização sem nome, preservada apenas pela paisagem. O mais impressionante é que tudo isso ficou escondido não por falta de importância, mas porque seus construtores usaram materiais orgânicos que se decompõem naturalmente. Em regiões onde cidades foram erguidas com pedra, as ruínas resistiram ao tempo. Na Amazônia, a ausência de pedra não impediu a urbanização, apenas a tornou invisível até que a tecnologia certa fosse aplicada. O Vale do Upano agora funciona como ponto de virada para a arqueologia sul-americana. Ele prova que os modelos anteriores eram limitados não por falta de inteligência das sociedades antigas, mas por falta de métodos adequados de investigação. Durante séculos, a história da Amazônia foi escrita com base no que não foi encontrado e não no que realmente existiu. Com o lidar, essa lógica mudou definitivamente. O que antes parecia vazio se revelou cheio. O que antes era silêncio se tornou evidência. E o que antes parecia improvável agora é inevitável. A floresta ainda aguarda capítulos inteiros da história humana esperando para emergir. O próximo capítulo mostra como essa descoberta não apenas resgatou o passado, mas também está mudando o futuro da arqueologia e a conservação ambiental. E por que o Vale do Upano pode ser apenas o começo de algo muito maior? A história do Vale do Upano não termina com a revelação de suas estruturas. Na verdade, o momento mais enigmático começa justamente quando a cidade desaparece do registro arqueológico por volta do ano 600 Cristo, e os assentamentos foram gradualmente abandonados e a atividade humana diminuiu até desaparecer completamente. Esse processo não deixou sinais claros de destruição, nem vestígios de conflito armado. Não há fortificações queimadas, camadas de cinzas extensas ou marcas de invasão. A cidade não caiu, ela foi deixada para trás. E essa ausência de violência torna o mistério ainda mais profundo, porque sugere um deslocamento organizado, talvez lento, talvez inevitável, mas impossível de reconstruir com precisão. As hipóteses sobre esse abandono variam conforme novos dados aparecem. Uma das possibilidades envolve mudanças climáticas na região andina, que afetaram os padrões de chuva e, consequentemente, os rios da Amazônia Ocidental. Mesmo sociedades altamente adaptadas ao ambiente tropical dependiam da estabilidade hídrica para manter a agricultura e abastecimento. Se as cheias se tornaram imprevisíveis, sistemas de drenagem poderiam ter perdido eficiência, forçando a população a se dispersar. Outra teoria aponta para atividades vulcânicas próximas, já documentadas em períodos semelhantes, que podem ter alterado o solo e afetado a fertilidade das áreas cultivadas. Também existe a hipótese de doenças introduzidas por rotas de contato desconhecidas, capazes de provocar redução populacional progressiva, sem deixar sinais diretos no registro arqueológico. O que torna tudo mais difícil é a ausência de escrita preservada. Sem registros, a reconstrução depende apenas de artefatos e da paisagem modificada. Fragmentos de cerâmica mostram continuidade cultural até certo ponto e depois desaparecem. O mesmo ocorre com fogueiras, resíduos orgânicos e padrões de ocupação. Não há ruptura brusca, apenas um esvaziamento gradual,
como se a cidade tivesse sido silenciosamente devolvida à floresta. A vegetação completou o restante do trabalho. Árvores de grande porte cresceram sobre as antigas plataformas. Suas raízes penetraram camadas arqueológicas e estabilizaram o terreno, preservando estruturas ao mesmo tempo em que as tornaram invisíveis. Esse desaparecimento quase total explica por a civilização do Vale do Upano ficou esquecida por mais de 15 anos. Nenhum viajante europeu registrou sua existência, porque no século X já não havia sinal visível das cidades. A floresta havia transformado tudo em relevo natural. Apenas as comunidades locais mantiveram conhecimento fragmentado sobre a estranheza do terreno, mas sem meios para investigá-lo. A história do Upano só ressurgiu quando a tecnologia o omitiu. Enxergar o que nenhum ser humano viu desde o abandono. Essa dependência tecnológica revela uma verdade desconfortável. O passado pode desaparecer completamente, não porque deixou de existir, mas porque se tornou impossível de identificar sem ferramentas adequadas. O impacto dessa descoberta vai muito além da arqueologia e alcança discussões ambientais e sociais contemporâneas. Por décadas, políticas de conservação foram orientadas pela ideia de que a Amazônia era um ecossistema intacto até a chegada dos colonizadores. Essa narrativa ignorou o papel das populações indígenas na construção e manutenção da floresta. Agora, a evidência do Vale do Upano mostra que a Amazônia não apenas recebeu sociedades complexas, ela foi moldada por elas. Terra preta, manejo de espécies úteis, cultivo sem devastação e circulação entre centros urbanos são características de uma relação sofisticada com o ambiente. Isso muda a lógica da conservação moderna, que precisa considerar que proteção não significa ausência humana, e sim interação equilibrada. Outra consequência significativa é o impacto sobre a identidade indígena contemporânea. Povos que historicamente foram descritos como sobreviventes, isolados agora são reconhecidos como herdeiros de sistemas organizados, tecnologicamente adaptados ao ambiente tropical. Isso corrige séculos de interpretações equivocadas que reduziram culturas amazônicas à condição de sociedades simples. A arqueologia do Vale do Upano devolve a essas populações o lugar que lhes foi negado, o de descendentes de uma tradição profunda de conhecimento ambiental e engenharia territorial. O futuro das pesquisas ainda está em aberto. Apenas uma pequena fração da área mapeada foi escavada e o restante permanece oculto sob vegetação densa. Cada novo levantamento com lidar tem potencial para revelar mais plataformas, mais estradas e possivelmente outros centros conectados. A escala da descoberta pode aumentar significativamente nos próximos anos, porque a Amazônia cobre mais de 5 milhões de quadrados e apenas uma fração mínima foi analisada. Com tecnologia adequada, se o Vale do Upano representa apenas uma peça de uma rede muito maior, a história da América do Sul terá de ser reescrita novamente, dessa vez com ainda mais profundidade. A grande questão agora não é mais se existiram civilizações complexas na Amazônia, mas quantas existiram e até onde se estendiam. A arqueologia passa de um campo de escassez para um campo de abundância. O silêncio do passado se transforma em evidência acumulada. A cada nova descoberta, o período pré-colombiano deixa de ser um capítulo marginal da história global e passa a ocupar o espaço que sempre deveria ter tido. A Amazônia deixa de ser cenário e volta a ser protagonista. O Vale do Upano prova que o desconhecimento não é consequência da ausência, mas a falta de métodos para enxergar. Durante séculos, acreditou-se que a floresta escondia apenas biodiversidade. Agora, sabemos que ela também guarda memória humana em escala monumental. Esse conhecimento muda tanto o passado quanto o futuro. A tecnologia que revelou a cidade invisível pode ser a mesma que evitará sua destruição antes que seja estudada. A preservação depende de reconhecer que o patrimônio não está apenas em ruínas de pedra, mas também em paisagens inteiras modeladas por civilizações esquecidas. O capítulo final dessa história não será escrito no passado, mas no presente. A cada varredura,
A floresta revela mais do que escondeu. Cidades silenciosas ocultas por séculos começam a emergir debaixo das árvores. Se uma metrópole inteira permaneceu invisível até agora, é impossível prever quantas ainda estão esperando para serem descobertas. A Amazônia continua sendo um dos lugares menos compreendidos do planeta, não porque falta história, mas porque falta tempo para revelá-la. E é por isso que essa descoberta é tão extraordinária. O Vale do Pano não é apenas sobre o que existiu, é sobre o que ainda está escondido. Se você quer continuar acompanhando revelações arqueológicas que estão mudando tudo o que pensávamos, saber sobre o passado da América do Sul, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. A floresta ainda não contou nem metade da história. Cada nova varredura revela algo que ninguém imaginava. Deixa o like e ativa o sininho para não perder a próxima descoberta. M.